Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vamos falar um pouco a respeito dessa questão de velocidade e aceleração. Qual é a ideal, qual eu devo colocar, se tem que colocar por uma porcentagem, tá? E eu vou dizer como eu faço e aí cada um avalia se essa é a melhor opção. Eu acredito que seja a melhor alternativa. Agora se alguém disser, não, existe um padrão que é assim e tal, tudo bem, mas eu vou dizer como eu faço e o que eu considero aqui. Então é o seguinte, vamos lá. A princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, tá? Construção, programação, quem tiver dicas, quem tiver dúvidas, posta lá também. E quem puder ajudar a responder também, fica aí o convite. Então vamos lá. O que eu acho que é mais correto, principalmente assim, quem está construindo a sua máquina vai ter que também trabalhar em cima da configuração, ajustar a sua máquina. O que eu penso é o seguinte: faça a montagem da sua máquina no primeiro momento e não se preocupe tanto com isso. Na hora que ela estiver já em funcionamento, aí vem a preocupação com isso. E é esse o ponto que eu acho. Eu acho que tudo que você for determinar no seu equipamento tem que ser feito alguns testes, tá? Existe algumas coisas que são óbvias, mas você tem que fazer testes. Não adianta eu dizer para você, coloca a velocidade tanto e a aceleração tanto que vai dar certo. Isso só seria válido se a sua máquina fosse exatamente como a minha, os mesmos componentes, a mesma voltagem, os mesmos drivers, o mesmo passo, tá? Então coloca a sua máquina em funcionamento, determina algumas coisas que você vai trabalhar, por exemplo, qual é o passo que eu vou trabalhar, é um oitavo, é um 16, é um 32, tá? Faz essas determinações e faz testes, tá ok? Lembrando que, por exemplo, para quem utiliza o Mac 3 e para quem também tem uma máquina um pouquinho mais robusta, por assim dizer, você vai fazer uso também do recurso de movimentação livre. O que é recurso de movimentação livre? A máquina ela realiza um corte com base na especificação que você determinou. Corta minhas peças a 2.000. Tá? Eu corto entre 2.000 e 2.500. Só que quando ela sai de um corte para ir para o outro, ela pode fazer o uso da velocidade máxima do motor. Velocidade máxima que você também estabelece lá no programa, que é a movimentação livre. Que sim, isso pode fazer muita diferença em algumas máquinas. Por exemplo, eu estou cortando a 2.000, mas a movimentação livre ela tranquilamente vai a 10.000. Na verdade, fazendo alguns testes, ela chegou até a se movimentar a 15.000, tá ok? Então, para trabalhar com uma margem de segurança, a movimentação livre eu deixei 10.000. E é isso que tem que fazer os testes. E na hora de fazer os testes, também você tem que considerar o seguinte: vamos supor que eu faço o teste só no X. Movimentou a 15.000, está movimentando tranquilo, eu vou colocar a máquina para trabalhar assim. Só que o que tem que levar em consideração é que dependendo da configuração, se você está utilizando uma mesma fonte e tudo mais, nessa movimentação livre, em determinado momento, a máquina ela vai utilizar todos os eixos, ou por exemplo, o X e o Y para fazer a movimentação. Se é uma fonte só, será que a queda a exigência de todos os motores ao mesmo tempo não vai fazer com que isso, digamos assim, contribua de uma forma ruim? Ou seja, a máquina pode travar simplesmente na movimentação livre. Tá? Então, por isso, a gente testa para ver onde é o limite e trabalha com uma margem de segurança. Tá ok? Na questão da aceleração, agora vamos falar da aceleração. A aceleração nada mais é do que o tempo que ela vai levar até que ela chegue na velocidade máxima. Então, assim, para que ela chegue na velocidade máxima, se você determina ali, essa informação ela vai ser enviada para a plaquinha vai passar para o driver e o motor vai tentar executar. Se excede as capacidades ali dele, ele vai travar também, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, e vamos olhar aqui mais ou menos o que significa isso. Então veja bem, eu configurei aqui, eu vou até mostrar um negócio para vocês a princípio aqui, A minha máquina está com 10.000 de movimentação livre e está com
Eu coloquei 3.000 de aceleração, não é o parâmetro que eu uso, tá? Eu só coloquei para mostrar um negócio para vocês, ó. Fico olhando que eu vou movimentar a máquina, ela vai tentar fazer aqui a movimentação, ela vai até balançar a máquina. Deixa eu fechar aqui. Tá vendo que a máquina balançou? Não sei se vocês perceberam aí, ó. Porque ela tanto acelera muito rápido e desacelera muito rápido. Vamos dar uma olhada ali no gráfico, que daí vocês vão entender como que funciona isso. Então é só uma questão de perceber aqui nos gráficos, mas mesmo o que eu acho que é o melhor conceito a se seguir é os testes, tá? Mas perceba, ó, aqui a gente tem a linha da aceleração e aqui a linha da velocidade. Quando eu coloquei esse parâmetro aqui, tá dizendo aqui que praticamente em 0,05, tá? Se fosse até aqui, vamos dizer aqui, 1/10 de segundo, ela já chega na aceleração máxima, tá? Então, conforme você vai estabelecendo outros valores, vamos supor que a gente comece aqui com 100, ó. 100. Tá vendo aqui, ó? Quando tá no parâmetro 100, ela leva aqui, vamos ver, tá cruzando aqui, mais ou menos 1,5 segundos para chegar na velocidade máxima que eu determinei aqui como máxima, tá? Tá como 10.000. Então, em 100, ela leva 1,6 segundos para chegar nessa velocidade máxima. Então, ela começa a acelerar, em 1,5 segundos ela já chegou lá. Aí você tem que fazer teste, tá? Por exemplo, eu trabalho aqui, ó, com 300. Tá vendo? Aqui, ó, coisa de menos de meio segundo, tá mais ou menos aqui na metade, tá? Então aqui seria 1 segundo, aqui meio segundo. Então, colocando 300, por exemplo, tá? Colocando 300, ela vai demorar cerca de 1 segundo. Deixa eu só dar um clique aqui. Então esse é o normal aqui da minha máquina. Vendo? 1,5 segundo ela já acelerou na velocidade máxima. Cara, se você quiser, digamos assim, remover o máximo de aproveitamento da sua máquina, beleza, vai aumentando, vai testando. Mas quanto mais você vai exigindo do equipamento, maior a chance de acontecer um travamento inesperado. Considerando todas as situações que eu mencionei, tá? Não adianta você fazer o teste só num eixo, sendo que durante o trabalho da máquina ela vai trabalhar com todos eles, tá ok? Então assim, vai testando, mas eu acho que o conceito básico vocês entenderam. Então não tem uma regra quanto a isso, cara. O que vai interferir nisso é que é o seguinte, aquela questão, mostrei a máquina balançando. Mesmo sendo uma estrutura desse tamanho aqui, a máquina ainda balança. Porque é esse arranque e essa parada, porque vale tanto para aceleração quanto para desaceleração, tá vendo? Ele leva aqui, ó, menos de meio segundo, e para desacelerar aqui, tá levando mais ou menos a mesma coisa também, entendeu? O tempo que acelera e desacelera o motor. Quanto mais você aumenta isso, mais aqui esse GS aqui, eu acho que é a força de gravidade, não sei. Quanto maior for isso, mais a máquina vai balançar. Então, para máquinas pesadas mesmo, não tem tanto influência essa questão, não é um problema. Mas para uma máquina mais leve e tudo mais, ela vai balançar, tá? Então, não se apegue tanto a essa questão. É só isso, vai aumentando a aceleração, ele vai mostrando aqui, ó, tá? Se quiser pegar por aqui também. Tipo assim, 1 segundo ou meio segundo de aceleração, acho que já está muito mais do que suficiente. A minha eu trabalho com 300. Daí o pessoal às vezes fala, coloca 10% da velocidade e tal. No meu caso aqui eu colocaria 3.000, mas a minha máquina balança, não vale a pena, tá? Não vale a pena colocar assim. Tá forçando de certa forma a estrutura. Então tem que ser meio que na base de teste. Nem sei se eu falei a respeito disso no começo do vídeo, mas lembre-se,
aqui, movimentação livre. Como que eu cheguei na movimentação livre? Fui aumentando. Tá? Vi que chegava até uns 15 mil, movimentando um eixo só para trabalhar com segurança, então 10 mil, tá? Que já é muito rápido. Essa é só a movimentação livre. Só que entenda, eu disse aqui para a máquina, para o computador, que ele tem a capacidade de se movimentar até 10 mil. Se algum dia eu gerar um arquivo de corte e no arquivo de corte vir a informação a 10 mil, ela vai tentar cortar. É óbvio que não vai dar conta, tá? Porque movimentação livre é movimentação livre. E movimentação de corte você também define ali nos testes, e toda vez que você envia o arquivo de corte, vem a informação de corte. Às vezes, quando é máquina mais, digamos assim, um pouco mais fraca, mais limitada, cara, isso não faz nem tanta diferença. E outra informação que fica também, as máquinas que tem cremalheira, correia, tá? Elas vão ter uma cremalheira e correia. Elas vão ter uma movimentação livre muito mais eficiente do que as que tem fuso, tá? Porque fuso ele tem lá a sua condição de força, tá? Quando é força, a máquina incomparavelmente no 1 para 1 é fuso, tá? Agora numa máquina grande e tal, quer utilizar cremalheira, daí sempre acaba se recorrendo à redução para ter muita força. Mas o fuso, ele não é muito eficiente na questão dessa movimentação livre. Se, por exemplo, aqui a minha máquina tivesse um fuso de passo 5, por exemplo, e eu quisesse movimentá-la 10 mil, dificilmente ela chegaria, mesmo na movimentação livre, porque o motor ele teria que rodar muito rápido para manter essa velocidade. Agora já, digamos, cremalheira e polia, uma volta do motor ela se desloca muito. Uma simples volta completa do motor ela já se desloca muito. Enquanto que o motor de passo, uma volta ele vai se deslocar ali, o que já está limitado. Tá? Se é passo 5, a cada volta vai se deslocar 5 milímetros apenas. Tá, ok? Se a gente está falando de 10 mil milímetros por minuto, se fosse, digamos, se fosse 6 mil já seria 100. A gente está falando de se movimentar 150 milímetros por segundo nessa velocidade. Tá? 150 milímetros por segundo. Para um fuso isso daí seria 30 voltas por segundo, o motor precisaria trabalhar 1.800 RPM. Então o motor de passo, quem não sabe fica sabendo, mas quanto mais velocidade ele trabalha, menos força ele tem. Tá? Ele tem ali o limite dele, que é, vamos dizer, o de eficiência, e a partir dali aumentou mais velocidade, vai perdendo força. Tá, ok? Aí eu acho que é isso. Acho que vocês entenderam. O básico ali, o que quer dizer esse negócio de velocidade, aceleração, cara, é isso. O tempo que a sua máquina leva para acelerar em segundos, tá? É 1 segundo, é meio segundo para chegar até a velocidade que determinou. Quer uma máquina super eficiente e tudo mais, quer arrancar o máximo de desempenho dela, tem que fazer os testes. Mas isso vale muito mais para a questão da movimentação livre. Para o corte em geral, que a gente tem que trabalhar com velocidades mais baixas, não adianta achar que vai trabalhar em super velocidade com a máquina em corte, que não é isso que acontece. Sim, em algumas situações dá para trabalhar, se a máquina suportar, principalmente corte em retas e tudo mais, ela vai conseguir ali arrastar, fazer um corte e tal, mas mesmo assim, em cortes retos, uma velocidade muito alta, se tiver uma variaçãozinha e tudo mais, a gente está falando principalmente de madeira, pode afetar a qualidade do corte, tá, ok? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se tiver dúvidas deixa nos comentários aí, que assim que possível estarei respondendo. Falou!